Olá a todos. Olá a todos. Olá, Eva. Oi, João. Estamos voltando no nosso projeto aqui do Pod Soulcast e eu acho que precisamos nomear algumas coisas, né, Eva? Desse retorno. Precisamos. Uhum. Então, E talvez até começar dizendo que não foi por falta de assunto que... foi por falta de... Foi por obras. Estávamos em obra para melhor atendê-los. Site manutenção e como é que fala? Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Isso, estávamos trabalhando para melhor atendê-los. Então, esse episódio que abre esse novo ano nosso, né? Primeiro tem uma grande novidade, que está sendo gravado aqui na nossa casa, que é o Centro Terapêutico da Eva aqui em Florianópolis. Né? Sim. Hoje, o Nossa Casa Saber Sistêmico está contando com um espaço para quem deseja gravar conteúdos e a gente está entrando nesse movimento nesse começo, né, Eva? Uhum. Sim. Então, é algo que vem dentro, uma coisa bem conectada com o nosso movimento aqui. E falando desse novo espaço, eu sinto muita vontade de agradecer ao nosso espaço anterior, que foi o Matraca, né? Uhum. Que o Marcelo sempre nos atendeu muito bem lá, o espaço também é muito bom. E, enfim, estamos seguindo um movimento, né? E talvez em algum momento também a gente vai fazer algo lá, depois volto a fazer aqui de novo, do jeito que for, né? Então, agradecer ao Marcelo, ao Matraca e a... Esqueci o nome da esposa do Marcelo. Eu esqueci também. Bom, enfim, agradecer então ao Marcelo e ao estúdio pelo espaço tão acolhedor que eles nos proporcionaram durante o ano que lá estivemos. E em algum outro momento a gente se cruza de novo, se com cruza certeza. de novo, claro, totalmente. E aí hoje, né, como a gente sempre fez no nosso primeiro ano, porque estamos também começando o segundo ano, nós chegamos a fazer um ano completo de Pod Soulcast, né? Primeira temporada. A gente gosta de dar uma enfeitada nas primeira coisas. temporada. Primeira temporada, está abrindo a segunda temporada. E daí a gente estava aqui antes de iniciar conversando para ver qual era o tema que nós íamos trabalhar. E daí eu trouxe a sugestão a partir de uma letra de uma música, que é do Alex Cuba, que é um cantor, eu não sei se ele é espanhol, mas é um cantor hispânico. E ele tem uma frase que ele fala assim no meio da música, né? O universo é tão grande quanto a sua confiança. E me veio a vontade de conversar um pouco sobre isso, no sentido de reconhecer que o nosso movimento para a vida, de alguma forma, é muito balizado por aquilo que a gente carrega internamente como referencial. Né? A gente reconhece o que está dentro da gente, de alguma forma, né? Sim. A gente só conhece aquilo que a gente reconhece. Ou a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, para a gente poder... para nós podermos identificar algo, nós precisamos ter um referencial anterior. Né? Senão, não identificamos. Isso. E me veio, né, quando a gente estava conversando, me veio muito dentro do nosso campo de trabalho, que são as pessoas que chegam muito... Aliás, as pessoas, né? Eu não quero me excluir disso. Mas nós que chegamos com muitas coisas internas em relação à nossa relação com os nossos pais. Né? E geralmente, como os clientes chegam até nós também, muito cheio da dor experimentada nessa relação. Sim. Né? E me veio a pergunta, né? Qual é a vida que a gente é capaz de enxergar se nós estamos cheios deste conflito dentro da gente? Preenchidos, encharcados. Desse conflito. Do conflito e da dor que o conflito trouxe nessa relação, que é uma relação tão importante, né? Sim. Então, como é que nós podemos aproveitar a vida, isso? Se nós estamos tão conectados com a dor que já experimentamos. Porque, de alguma forma, nós iremos projetar esse conflito na vida. Sim. Né? Sim. Enquanto tu falavas aí no começo, me veio bastante aquela informação que é tão
repetida, e tanta gente sabe disso, e tanta gente fala sobre isso, que é... por só reconhecermos aquilo que já conhecemos, quando então nós falamos de alguém, ou de algo, ou de alguma situação, nós estamos falando de nós mesmos, porque estamos falando de uma experiência prévia. Por isso que eu posso me relacionar contigo em completa paz. E alguém pode se relacionar contigo em completa guerra. Em completa guerra. Sim, né? sim. Porque então cada pessoa vai manifestar na relação com outras pessoas, com as coisas, com as situações e com a vida e a natureza, com a sua própria experiência anterior. E se for uma experiência encharcada de dor... Que espaço sobra, né? Que espaço sobra para então, experimentar algo novo e criar um novo referencial, né? É um bom questionamento esse. Uma boa questão. Eu me lembro logo no início da chegada, que eu cheguei às constelações, foi uma percepção um pouco mais concreta do quanto nós somos responsáveis pela vida que a gente vive. Né? E já é meio que um senso comum falar que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, mas era difícil entender isso para fora de uma regra, entender, compreender verdadeiramente. E eu acho que isso que a gente está trazendo hoje explica um pouco de como que o conteúdo que eu carrego internamente vai me ajudar a construir o que eu vivo fora, porque é o que eu sei fazer, é o que eu estou treinado, né? E nós, seres humanos, como bons bichinhos que somos, preferimos geralmente os eventos conhecidos do que os eventos desconhecidos, né? Sim. Então... e é por isso que a nossa psique fica buscando a reedição do que já foi vivido. Né? Então, é verdade que nós, sem nos darmos conta, nos esforçamos para viver de novo, inclusive e especialmente, a dor já experimentada, com uma esperança de que dessa vez vai ser diferente. Então, é quase como se eu, a cada passo que dou, desejasse voltar para a experiência da dor, para então o final desse evento, desse episódio ser diferente e eu, então, me recuperar daquela dor. Isso é interessante. Um amigo meu, uma vez eu perguntei isso para ele, ele é um psicanalista, né? Aí eu perguntei, cara, mas por que burrice é essa nossa, né? A gente, tipo assim, a gente volta nos eventos? A gente vê todas as placas vermelhas dizendo, não vem aqui, não vem aqui. Daí aqui parece não. que aquilo, aí parece que, não, é aqui mesmo que eu vou, então. Aí a gente vai. Aí eu me lembro de ter perguntado para ele, eu acho que agora também auxiliou a eu compreender um pouco mais a resposta, que é por que a gente tanto se coloca nessa repetição, né, dos eventos. E daí ele me trouxe bem isso que tu falou, que eu achei interessante, é a nossa milésima tentativa de construir um resultado diferente. Isso. Né? É como se eu fosse fazer um vale a pena ver de novo, mas esperançosa de que o final do capítulo seja de happy end. Agora deu certo. Porque nós somos inconformados com aquela dor. Nós não nos conformamos, nós não experimentamos a conexão com a dor sem deslegitimá-la, porque ela doeu, e é verdade, foi uma dor que doeu, e a dor era tão doída a ponto de hoje eu buscar um desfecho diferente. No entanto, essa inconformidade, eu não estar conformada com a dor, e aqui essa conformada não é resignada, é apenas
no sentido de aconteceu e tem um lugar por ter acontecido. Isso. Só por ter acontecido. Então, eu dou um lugar para isso. Uhum. Como eu entro nessa inconformidade, eu desejo repetir para, então, me aliviar, porque o final vai ser diferente. Só que o final não é diferente justamente por causa da inconformidade. Uhum. E então, quando a dor lá atrás aconteceu, ela acontecia e tocava num ponto sensível. Ela acontece hoje de novo, ela toca no mesmo ponto sensível, e o que eu faço quando eu sinto é que vai fazer a diferença entre o agora e o antes. Porque é verdade que nós vamos precisar reeditar essas dores para poder nos aliviarmos dos traumas, para poder termos novas experiências. É verdade. Para, de alguma forma, renegociar aquilo ali, né? No entanto, esperar que aquele final fosse diferente é que faz com que a gente só repita. Sim. Não sei se... Sim. Não, me vê muito, que a gente já falou outras vezes, né? Que eu acho que aqui entra a aceitação do... Não é aceitação, acho que é concordância. Concordância, talvez melhor. Aceitação a gente não... não, nós não. Concordância. Estar de acordo. Isso. Concordar, concordância. Mas para não ficar nessas palavras, então, é onde a gente é capaz de dar um lugar só, né, para aquela experiência, porque isso altera a postura com qual eu vivo a nova experiência. Se eu, como tu falou, de certa forma, né, se eu entro na mesma dinâmica pela milésima vez, ainda na esperança do final feliz, ainda quem está entrando na situação é a criança machucada, né? Sim. Que quer, tipo, dizer, não existiu de verdade aquela dor, tá vendo? Eu consigo fazer diferente, né? E a criança não tem muita chance de lidar com essa informação do jeito como ela... Na verdade, a criança tem pouca capacidade de dizer, essa é a realidade. Sim. Ela está vivendo no outro mundo, né? Na fantasia. Então, eu acho que esse lugar de... Sim, o trauma precisa de um espaço para ser renegociado, isso é fisiológico, é corporal, é emocional. Precisamos desse espaço. Mas anterior a isso vai ter a postura que nos diz se esse caminho vai ser uma boa renegociação ou se será apenas uma repetição. Né? Então, viver de novo o que já foi vivido para que o trauma, a dor, o trauma seja revisitado e então ganhe uma possibilidade de refazimento, ok, precisamos disso. Mas só reviver por reviver, não vai fazer com que o final seja modificado. Então, a cada momento de dor, muita atenção, porque é possível que estejamos revisitando um lugar inflamado, infectado, dolorido, carne viva, e por isso precisa ser cuidado, preciso fazer uma boa asepsia, preciso acolher, cuidar, afofar, senão só vai ser uma repetição. Sem serventia. Sim. E daí talvez vá até para o lado oposto, né? Que é de reforçar o padrão, né? Nossa, e aí de novo, aconteceu comigo de é novo, assim, comigo assim. Isso. Né? Vai ser desse jeito, né? Que eu gosto de chamar de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Quando nós, então, nos damos conta que há padrões que vão sendo repetidos
e que nós não cuidamos dessa ferida a partir do adulto que agora somos. Continuamos lidando com ela como uma criança faz, né? Muitas vezes, inclusive, escondendo para que ninguém saiba. Né? Quantas vezes a gente se machuca de verdade, quando a gente é pequeno, a gente se machuca e, por medo, a gente nem expressa a dor, né? Quantas vezes a gente diz, não doeu, Sim. E aí vai para o cantinho, escondido, chorar. Né? Sim. Me veio um pouco a imagem, né? Isso é muito do campo do trauma, né? Que quando a gente entra nesses lugares, se a gente está falando de repetição, a gente está falando muito possivelmente de um trauma. Sim. Por exemplo, o Hellinger traz isso no transgeracional, o que se repete nas gerações como um trauma transgeracional e talvez na nossa vida como um trauma pessoal. E é interessante que quando a gente está no trauma, uma das informações, uma das respostas que surge é a desorientação. No sentido, eu nem identifico o que está acontecendo. Eu só sinto que eu estou num lugar de novo que... De confusão. E, ao mesmo tempo, é interessante como este lugar de confusão tem uma certa regressão na nossa postura, que a gente também parece que vai lá para aquele lugar Sim. onde aquilo foi experienciado pela... Psiquicamente, a gente entra em regressão. Então, é interessante, né? A gente pode falar que tem desorientação e tem uma regressão de postura que quase podemos chamar esses dois de ponto cego. Daí, de repente, vira um lugar que a gente nem sabe onde é que a gente está. Nem sabe. Nem o que está acontecendo e nem para onde que a gente deve ir. Né? E aí a gente faz o que fazíamos quando éramos pequenos e não tínhamos recursos. A gente faz exatamente a mesma coisa. A gente deixa a dor passar. Passar no sentido de que ela dilua, seja diluída com o passar do tempo. Mas nós não nos movimentamos, não nos mobilizamos para saná-la. A gente não busca, dentro do nosso repertório, agora que temos vários, a gente não busca o remédio. A gente faz igual a gente fazia quando era pequeno. Vamos deixar... deve passar. Deixa que o tempo cuide. Eu fico pensando assim, né? Porque essa divisão do processo, do acontecimento, a gente está fazendo quase de uma forma didática. Mas no momento em que isso é experimentado, é muito possível que todos nós, na sua dificuldade, experimentamos lá atrás mesmo, saídas, que foram mal sucedidas, por isso ficaram registradas. Mas experimentou A, experimentou B, experimentou C, blá, blá. E de repente, quando tem tipo essa opções experimentadas que deram errado, isso também, eu acho que tudo isso contribui para a desorientação, sabe? Que a pessoa vai sentir nesse movimento. Então, tem a resposta de desorientação, que já é normal, dessa sobrecarga do sistema, e tem mais as informações de tudo aquilo que foi tentado e não foi bem sucedido. E, de novo, me vem essa ideia, que é desse grande ponto cego que a gente carrega nessas dinâmicas mais... eu acho que cada pessoa tem a sua. Nessas dinâmicas mais densas da nossa experiência, né? E para conectar um pouco com a frase que a gente trouxe nesse início, né? Esse ponto cego está dentro do nosso campo de confiança. Que é o que a gente projeta ou com o qual a gente pratica a nossa postura na vida. Então, é interessante perceber como aquilo que estava lá atrás, que talvez foi marcante porque persiste, mas não impossibilitou a vida de adiante, porque estamos aqui, mas acaba se tornando uma informação que hoje traz um grande obstáculo para a pessoa se movimentar de uma forma mais livre. Não sei se essa é uma boa palavra. Sim. Queria que tu voltasse um pouquinho nesse ponto da confiança, né? O quanto, por exemplo, agora, adulto, né? Minimamente adulto, minimamente maduro, né?
um aspecto a ser desenvolvido é justamente essa confiança na vida, que faz com que, então, eu use o desenvolver essa confiança como um recurso no refazimento dessas dores, ou da grande dor. Né? Porque cada um de nós tem a sua grande dor. Né? E a gente pode, assim, um pouquinho presunçosamente, talvez, mas ainda assim serve didaticamente, nós podemos resumir a grande dor a apenas 3 categorias. São só 3 categorias de grande dor que a humanidade tem. Não é? Não ter sido visto, ter sido rejeitado, não ter sido amado. Essas são as 3 grandes dores. Que a criança experimenta. Então, cada um de nós experimentou uma dessas 3 categorias. Eu me senti rejeitada, isso não quer dizer que eu tenha sido. A tua experiência eu me senti rejeitada. Tu te sentiste, você se sentiu melhor. Beijo para o sul do Brasil. Você se sentiu não amado, e o Ariel se sentiu não visto. E aí cada um de nós experimenta uma dessas 3 dores. E a partir dessa experiência de uma dessas 3 dores, a gente cria um sistema de defesa que funciona super bem quando a gente é pequenininho. Porque a gente precisa mesmo. Então, muitos de nós não sobreviveríamos, não chegaríamos até aqui. Ou, pelo menos, poderíamos chegar até aqui vivos, mas não vivos. Então, esse sistema de defesa para cada uma dessas dores funciona super bem. No entanto, a prática dessa defesa vai se prolongando até o momento em que eu nem sou mais rejeitada, não me sinto, mas continuo me defendendo como ser. Continuo me defendendo como se eu fosse rejeitada. Então, a dor da rejeição faz com que a criança que experimenta essa dor crie o hábito de se recolher. Como se, então, se eu vou ser rejeitada, eu não vou nem... correr o risco. Eu não vou nem correr o risco. Então, antes que alguém diga para mim, não, eu digo, eu nem queria mesmo. Né? Muito bom. Eu nem queria mesmo. Tô nem aí. Isso. Não, isso não é para mim. Então, eu entro nesse lugar anestesiado, amortecido, recolhido, distanciado, que resulta em separação. Porque eu tô com o meu coração completamente fechado para ti. Então, eu tô até aqui, mas preventivamente eu não me entrego, porque a minha consciência infantil fica o tempo todo dizendo assim, se você se entrega, você corre o risco dele dizer, não chega, fica aí. Então, para cada uma das dores, uma estratégia. E aí, assim, a gente vai vivendo. Lá naquele momento, era um perigo real para a criança, agora é um perigo irreal. Naquele momento, era um perigo real para a criança. Para a psique da criança, para a psique da criança, sem recursos, sem possibilidade de abstração, de olhar adiante, né? Um olhar muito limitado.
Para o adulto, isso não é verdade, mas, no entanto, eu continuo nesse mesmo funcionamento. Então, apesar de hoje ninguém me rejeitar, eu nem precisar me sentir rejeitada, mas eu já tenho um funcionamento. E como eu não revejo esse funcionamento, o que vai acontecer é que, na ilusão, qualquer coisa para mim vai parecer rejeição. Se perpetua a rejeição, é interessante. Perpetua a rejeição. Não é? Eu fico... Então, me lembrei agora, por exemplo, de há tempos atrás, e agora já há bastante tempo, quando essa era uma dor que ainda pulsava e eu não tinha essa compreensão, eu já tinha o conceito, mas não tinha o recurso para lidar com isso, não tinha maturidade ainda. Uma colega ia fazer uma foto com algumas pessoas que eram pessoas que faziam parte de um determinado grupo, vamos dizer, de uma diretoria. E todos eram meus amigos. E aí eu vi aquela foto se formando, eu fui na direção deles, para eu me incluir, porque eram todos meus amigos. E aí uma das amigas disse, espera um pouquinho, que é só a diretoria, não vai que lá. E aí eu... Ser humano sendo ser humano. Caí. Ela não deveria ter dito aquilo, porque eu tirava uma depois. Mas não importa. O que importa é que fez aquela... Ativou a dor da rejeição. Então, quando a foto oficial acabou, eu já estava a quilômetros de distância e não queria tirar foto nenhuma mais. Eu não tô rindo de ti, eu tô rindo porque eu reconheço muito dessas coisas. Eu não tô rindo de ti, eu tô rindo de mim. Eu tô rindo de mim mesmo. E aí a gente vai embora porque como assim? Como vai lidar com essa dor de novo? Né? E é interessante, né? Porque o que começa como uma estratégia de defesa e por ter tido muito sucesso toma um valor muito grande quando a gente vai para uma vida mais autônoma, que é a vida do adulto, mesmo quando não completamente autônomos na nossa maturidade, mas autônomo pelo menos na superfície, né? Tu vai trabalhar, tu vai ganhar dinheiro, tu sai daquele guarda-chuva dos pais. É desafiante dar um passo para fora desse hábito. Porque eu acho que quando a gente fala do processo terapêutico é justamente ir de encontro à dor. Ir ao encontro. Ir ao da encontro dor. Da dor. Né? Que, imagina, nós temos todo um sistema construído por muitos anos dizendo, não vai para lá. E quando a gente chega numa fase mais autônoma ou se direcionando para uma autonomia, o que isso nos pede é justamente de ir para lá visitar. De um lugar novo agora, mas ir lá visitar. Né? Sim, porque é justamente essa sobreposição da dor atual com a marca deixada pela dor, pela primeira dor, é a sobreposição dessas dores que vai fazer... A sobreposição, e aí eu agora, usando os meus recursos para deixar essa dor doer, eu senti essa dor, usando os meus recursos com consciência de que eu estou curando aquela dor, é justamente isso que faz com que o trauma seja liberado. E que isso não precise doer para sempre. Que isso não precise doer, ou não precisa doer nessa medida tão grande da dor. Né? Isso é interessante, né? Me vem de novo as palavras do Hellinger, né? Que um grande passo que a gente faz dentro do processo terapêutico é feito a partir da coragem e não da segurança. Né? Quando o Hellinger fala, naquele momento decisivo, a gente para porque estamos à busca de segurança quando o necessário é coragem. Né? De apenas passar. Lidar. E não falo isso no sentido de que é super fácil, porque não é. Eu acho que a gente é tão interessante que eu acredito que internamente, nem sei se é isso aí, tá? Mas eu tenho a impressão que é por aí que vai. É como se a gente tivesse construído tantas vias neurais dentro da estratégia que desconstruí-las é muito difícil. Então, tu tem todo um sistema interno que faz assim, ó, não vai.
né? Dói, não vai. Não vai. Eu nem sei, eu acho que entra no nível do instinto isso, assim. E isso que é interessante no processo terapêutico, porque muitas vezes antes de tu chegar nessa dor, tu tem que meio que limpando mesmo um pouquinho as arestas do lado, para ver se vai abrindo um espaço novo. E de repente tu vê, tá, ok, dá para eu ir nessa direção, mesmo que eu não queira ir, eu não quero experimentar, não tô com medo, blá, blá, blá. Então, tem todo um sistema interno que, por preservação, não necessariamente vai te facilitar a ida para este lugar de passar e soltar. Mas tem um lugar, eu gosto de falar isso nos meus grupos, né? A gente precisa sempre chamar a nossa parte que deu conta nesse momento. Porque sempre tem uma parte que deu conta. Deu conta. Que deu conta. Pode ter uma lá que está lá com 5 anos chorando no cantinho ainda. E a gente mas tem chora. uma... Mas tem uma parte que pode ser às vezes 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. E esse é o esforço mesmo, né? De começar, tipo assim, tá, eu vou juntar aquilo que eu tenho, pode ser os 10% que deu conta, e eu vou começar a chamar para participar um pouco disso aqui, que desse eu não momento. sei fazer, que eu não sei resolver, que eu tenho medo, que é ruim, que é difícil. Bom, isso é interessante. Sim, porque é justamente buscando buscando a coragem que o pequeno, a pequena experimentou para dar conta de passar por aquela dor, é buscando essa coragem e dando agora à minha constituição, ao meu sistema individual, de passar de novo por essa dor e agora com consciência de que algo está se movimentando para me liberar, é que faz com que o padrão seja Revisto, talvez? revisto, ou que o padrão seja interrompido, não no sentido de excluir esse padrão, não no sentido de deixar algo para fora. Ou fazer de conta que não existiu. Ou que não existiu, mas experimentar novos lugares, novas atitudes, novas possibilidades. Então, essa coragem do pequeno, essa coragem da pequena precisa estar sendo adubada, cuidada, porque ela existe, senão nós teríamos ficado pelo caminho. Nós não daríamos conta. Muitos de nós não teriam dado conta. E muitos não deram, né? De alguma forma. E muitos não deram de alguma forma. Né? Só te ouvindo, eu estou pensando aqui, detox emocional, né? Que é realmente limpar um pouco a nossa impressão registrada, né? Das emoções experimentadas, né? Sim. E daí, retomando um pouco no nosso tema inicial, que é disso que a gente conversou, já é bem possível observar, por exemplo, como que um estado interno inundado dessa experiência vai se direcionar no mundo, e como que um estado interno que talvez já conseguiu renegociar um pouco dessa experiência vai se direcionar para o mundo, porque são dois lugares completamente diferentes de experiência. Né? E nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer dessa forma, né? Quando eu tenho dois estados, aliás, eu não tenho dois estados internos, mas eu consigo perceber a diferença entre dois estados internos, é possível perceber que eles vão gerar um movimento para a vida diferente. Né? E aí a gente começa a entrar nessa dinâmica de que aquilo que eu carrego dentro de mim vai alterar o que eu vivencio fora de mim, de alguma forma. Né? Isso que tu trouxe, por exemplo, da rejeição que permanece a partir de uma defesa já muito assentada, na verdade o que ela faz é me fazer viver na rejeição, porque todo afastamento eu vou olhar como uma rejeição. Sim. E vou sempre usar essa cor da rejeição para me movimentar. E, claro, isso vai confirmar o meu ponto de vista o tempo todo. Sou rejeitado. E justamente quando isso pode soltar de alguma forma e caminhar, de repente há um novo espaço para ser experimentado.
Né? Uhum. E claro, falando nisso parece uma coisa mágica, mas isso é um processo, né? Que a gente vai, Sim. talvez durante a vida inteira a gente vai aliviando, 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 aliviando. E reexperimentando mesmo essas... nos aproximarmos e lidarmos. E aí sempre ousar fazer diferente. Sempre ousar uma reação, uma atitude diferente diante de situações que parecem conhecidas. Né? Que parecem que há uma repetição. Se eu sinto que há uma repetição, eu posso ousar fazer um movimento diferente. E um movimento diferente recomendado é, dessa vez, então, eu não silenciar essa dor. Eu poder expressar que doeu, eu poder expressar que machucou de um jeito que eu não suportei mesmo. Talvez expressar, ao menos para mim. Sim. Para que eu possa, ao olhar para o que machucou, experimentando a dor desse machucado, eu tenha um fôlego novo mesmo. Né? E não fique com aquilo num lugar de reserva para que numa próxima rodada eu sinta de novo aquilo. Eu estou te ouvindo e me veio uma imagem que eu acho que pode ser interessante, né? Toda vez que eu não experimento uma nova resposta, eu estou reforçando a resposta. A resposta anterior. A resposta anterior. Né? Então, é impossível não ter uma decisão nesse processo. Ou eu estarei aliviando, ou eu estarei reforçando. Não existe um caminho neutro. Né? Interessante. Interessante. Sim. E, não era para ficar tão filosófico, mas acho que também não dá de correr de ser um pouco filosófico, né? De que essa conversa seja filosófica, ou até, de certa forma, terapêutica, né? Que possa mesmo ajudar, não sei se isso é muita pretensão, mas vou usar essa palavra, possa ajudar a quem nos ouve a fazer fazer uma revisão mesmo sobre suas, né, sobre as atitudes, para que, então, nessa revisão sempre atualizada, novas possibilidades possam ser experimentadas. Sim. Senão, nós vamos estar o tempo todo olhando para trás. Sim. Olhando para trás, ressentidos, magoados, raivosos, por não termos sido atendidos. Mesmo que agora estejamos sendo atendidos. Então, é quase como se fosse um funcionamento descompassado. É quase como se, então, estivesse tocando um samba e eu estivesse dançando uma valsa, por exemplo, né? Sim. Então, é essa atitude diante da vida que faz com que eu fique descompassado mesmo. Haja uma melodia que eu possa experimentar dançar e eu continuo dançando a que tocou lá atrás. A que tocou lá atrás, que não é o mesmo estilo, que já nem serve mais. Não serve mais, ficou ultrapassada, totalmente. Então... E me veio um pouco essa... Eu acho que esse é um dos maiores desafios nesse campo, né? Porque o nosso mundo interno, ele é um... Eu não gosto de falar muito essas palavras, porque parece que eu estou indo pro lado das fadas e dos gnomos, assim, sabe? Eu não gosto muito disso, mas parece uma coisa multidimensional.
né? A gente é de uma cultura muito mais concreta e linear, que as coisas têm uma sequência. Mas quando a gente entra no nosso mundo emocional e disso que nos impacta, nós estamos trabalhando num campo muito mais aberto. Ele não é tão limitado pela casualidade assim lógica, né? Isso aconteceu, isso. Porque os sentimentos são densos, são complexos, as informações são densas, são complexas. A própria memória, como ela se organiza para tempos anteriores, ela sai dessa linearidade, porque às vezes eu experimento isso, com tudo ao mesmo tempo, né? E esse processo exige, de certa forma, uma disponibilidade, uma abertura para esse lugar que nos desafia um pouco. Né? Essa falta de linearidade, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem uma chance se a gente abraça esse campo mais amplo e mais aberto também, né? Sim. Se é linear, a gente não sabe. Se é multidimensional, tão pouco. Talvez fosse bem confortável para nós que a vida fosse linear. Ah, sim. Né? E é nisso que a gente tem, é para isso que a gente tem se esforçado. Muito provavelmente não é, mas também a gente não tem certeza. E aí, a incerteza é que é o grande barato. Viver essa incerteza do que é a vida, que é a grande curtição. Claro! Porque nós queremos, de toda forma, ter certezas. Sim, sim. Né? E a vida é incerta. Sim. Né? Nós nos iludimos, por exemplo, querendo controlar, talvez, o futuro. Então, a gente se sobrecarrega no presente para poder controlar o futuro. Numa atitude totalmente insana, já que o próprio presente é incerto. Né? Sim, sim. O presente é incerto. Sim. Então, imagine o futuro. Sim. Então, nós nos sobrecarregamos querendo essa linearidade. Então, se fosse linear, seria tão legal, né? Porque, então... no entanto, paradoxalmente, há uma linearidade. Sim. Que é a própria... Eu acho que eu dei uma desviada total, né? Não, mas vai. O próprio tempo. Né? E a própria lei, essa lei tão falada por todo mundo, que é a lei da causa e do efeito, da ação e da reação. Sim. Então, há uma linearidade que é justamente a causa e o efeito, a ação e a reação. Eu estou sentindo a necessidade de me explicar o que eu quis dizer aqui. Tá. É no sentido de quando a gente vai olhar o processo terapêutico no trabalho de cura, sim, tem casualidade, tudo isso que tu falou eu concordo contigo. Mas é no sentido de que este é um terreno que, quando a gente vai olhar para essas questões, a gente não vai encontrar ele chapado numa parede. Não vai. De repente, tu vê uma experiência dos 4 anos, de repente, tu tá nos 12 anos, de repente, tu tá num dia que tu foi esquecido, no outro dia, tu tá numa felicidade com a tua família. Quando eu disse multidimensional, é esse, porque as informações da memória, a gente não acessa elas dessa forma. Ela vem elementos, efeitos, sentimentos, né? É por isso que eu não gosto de falar multidimensional, parece que eu já estou puxando a metafísica, não é nesse sentido, é no sentido que o campo do sentimento, ele nunca é tão definido assim, ele nunca é uma imagem chapada. Não, né? não. Às vezes, eles já falaram muito sobre as memórias, né? Às vezes, até aquilo que a gente considera na nossa memória, às vezes é um funcionamento do cérebro, não é verdadeiramente a memória que a gente viveu. Porque, enfim, nesse sentido. Né? Sim. Daí a necessidade do que também é amplamente divulgado, trazido, acreditado e que talvez todos nós devêssemos praticar, mas que não praticamos, que é estarmos presentes.
Porque se estivéssemos no aqui e no agora, se a gente tivesse essa desenvoltura com o aqui e com o agora, também esses assaltos de uma memória não nos capturariam com tanta facilidade, porque a gente teria uma desenvoltura de dizer agora não, agora eu estou aqui, agora eu estou fazendo isso. Sim, não estou lá. Isso, não estou eu estou lá fazendo sofrendo. só isso agora. Sim. Né? Sim. E aí podemos nos entregar para essa experiência no momento adequado. Sim. Sim. Né? E não, agora não. Estou resolvendo outra coisa isso, agora eu estou num outro assunto. Com licença. Né? É muito bom. Que é um jeito de me trazer para o presente. Sim. Sim. E me vem muito o lugar do adulto, que é o desenvolvimento da resiliência, né? De conseguir estar, não é controlar, de estar, observar, entrar, sair, nessas coisas todas, né? Eu queria fazer um ajuste. Talvez a frase não seja agora não. Talvez seja sim para isso que é nesse momento, mas deixar passar. Passou. Passa por mim, ou passa por mim e fica em algum lugar acessível, para depois, em algum momento, eu me ocupar daquilo. Né? Porque eu falei agora não, e aí já me deu logo, o meu corpo já disse. Algum ajustezinho. Agora não é quase como se o agora atenua muito o não, mas ainda assim pode ser um movimento excludente, né? Mas o agora atenua bastante. No entanto, me lembrei agora dessa prática de estar no presente, em que nós, então, ao invés de excluirmos um pensamento que vem, um assunto que se faz presente, ao invés de eu dizer não, eu posso dizer sim. No entanto, eu agora estou aqui ocupada com esse outro assunto. Muito bom. Eu acho que por hoje foi uma boa conversa, Eva. O que tu acha? Para a primeira conversa da segunda temporada. Aqui eu queria honrar também um episódio que a gente gravou e que tá na nuvem. Que tá em algum lugar. Sim. Eu gosto de olhar para esses filhos natimortos que acontecem no meio do caminho. Os filhos que ficam pelo caminho, sim. E então a gente falou um pouquinho ali no começo, né, que a gente está num novo espaço. Esse espaço está sendo conduzido pelo Ariel, pelo Daniel e pelo Nicolas. Podemos mencionar o Nicolas também, né? Ele hoje não está aqui, mas sim. E então ele é um espaço novo, né, que está disponível para nós agora e para outras pessoas daqui a pouco. Então também honrar esse primeiro momento junto com vocês. Muito obrigada pelo empenho, pelo esforço. Tomara que a gente tenha muitas boas conversas aqui. Eu achei bem bom também gravar, podendo olhar ali um pouquinho para fora. A minha parede também é bem bonita. A tua parede? Ela tem um cinza especial. Eu estou olhando para a natureza, achei bom, mas a gente pode trocar de lugar em outro momento para que tu possas também ter esse auxílio. Obrigada, João. Ok, obrigado. Até daqui a pouco. Obrigada, meninos. Até depois. Valeu. Obrigada.